A Inquisição Católica, um dos episódios mais sombrios da história da Igreja Católica, representa um período de intensa violência e repressão que deixou cicatrizes profundas na sociedade europeia. Instituída no início do século XIII, a Inquisição foi um sistema de tribunais eclesiásticos criado para investigar e erradicar heresias e práticas religiosas consideradas desviantes da ortodoxia cristã. Embora seu objetivo declarado fosse a preservação da pureza da fé na prática, a Inquisição cometeu inúmeras atrocidades e injustiças que marcaram a história com seu legado de terror e intolerância. Origens e expansão da Inquisição. A Inquisição teve suas raízes no contexto das Cruzadas e no crescente poder da Igreja Católica na Europa medieval. O Papa Gregório IX estabeleceu a primeira Inquisição em 1231, conhecida como a Inquisição Medieval, destinada a combater o catarismo e outras seitas heréticas que se espalhavam pelo sul da França. Com o tempo, a Inquisição se expandiu para outros países e regiões da Europa, assumindo um papel cada vez mais abrangente e cruel. Métodos de tortura e interrogatório. Os métodos usados pela Inquisição para obter confissões eram brutalmente desumanos. As técnicas de tortura eram empregadas sistematicamente para forçar os acusados a confessarem heresias. As vítimas eram submetidas a práticas como o estrangulamento e a tortura por cordas, além de outras formas de violência física extrema, como a prensa e o descascamento. Muitas vezes essas torturas resultavam em morte ou danos permanentes. A tortura tinha um propósito duplo: forçar a confissão dos acusados e, por conseguinte, justificar a punição e o extermínio dos hereges. A maioria das pessoas condenadas pela Inquisição era forçada a fazer uma confissão sob coerção, e mesmo aqueles que se retratavam eram frequentemente executados, para que a pureza da fé fosse mantida. Execuções e queima na fogueira. Os tribunais da Inquisição frequentemente condenavam os acusados à morte. A forma mais famosa de execução era a queima na fogueira, que se tornou um símbolo de terror associado à Inquisição. Aqueles que eram considerados irremediáveis ou reincidentes eram levados à fogueira em público, em um espetáculo de execução que servia tanto como punição quanto como aviso para a população em geral. As execuções públicas eram acompanhadas de confisco de bens e humilhação, e muitas vezes os corpos dos condenados eram queimados junto com seus livros e pertences, numa tentativa de erradicar qualquer traço de sua heresia. Essa prática visava eliminar não apenas a pessoa, mas também suas ideias e influência, perpetuando um ciclo de medo e repressão. Perseguições e injustiças. As vítimas da Inquisição não eram limitadas a heréticos ou dissidentes religiosos. Pessoas inocentes eram frequentemente acusadas e perseguidas devido a rivalidades pessoais, disputas políticas ou simplesmente por serem vulneráveis. Mulheres eram particularmente visadas, com muitas sendo acusadas de bruxaria, uma acusação frequentemente usada para encobrir misoginia e controle social. A Inquisição também teve um impacto devastador em comunidades inteiras, levando ao exílio forçado de judeus e muçulmanos na Península Ibérica, especialmente durante a Inquisição Espanhola. Em 1492, os reis católicos de Espanha, Isabel e Fernando, emitiram um edito de expulsão, que forçou os judeus a deixar o país ou se converter ao cristianismo. Aqueles que se converteram foram frequentemente suspeitos de manter práticas judaicas em segredo e foram perseguidos pela Inquisição. Além disso, a Inquisição também contribuiu para a disseminação de um clima de desconfiança e delação, em que vizinhos e familiares eram incentivados a denunciar aos outros. Esse ambiente gerou uma atmosfera de medo e paranoia, exacerbando a crueldade do sistema. Impacto e legado. O impacto da Inquisição foi vasto e duradouro. Milhares de pessoas foram executadas, torturadas ou forçadas ao exílio. O medo da Inquisição perpetuou um ambiente de repressão e intolerância que influenciou a vida religiosa, social e política da Europa por séculos. A Inquisição não apenas destruiu vidas individuais, mas também corroeu a confiança nas instituições religiosas e legais da época. Embora a Inquisição tenha oficialmente terminado em muitos lugares no final do século XVIII e início do século XIX, seu legado continua a ser um lembrete sombrio do poder da intolerância e do abuso institucional. As injustiças cometidas durante este período sublinham a importância de defender os direitos humanos e a justiça, e de manter um compromisso com a liberdade de pensamento e expressão. Conclusão. A Inquisição Católica é um capítulo escuro da história, marcado por um sistema de opressão, violência e injustiça. Ao refletirmos sobre essas atrocidades, é crucial lembrar as lições que a história nos ensina sobre a importância da tolerância e do respeito pelos direitos humanos.
Só assim podemos garantir que tais abusos não se repitam e que a dignidade e a liberdade de todos sejam sempre protegidas.